Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui com vocês mais uma vez em um momento de meditação na Palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com você algumas lições que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 20. Então, por favor, você pode acompanhar pela sua Bíblia, Atos, capítulo 20, dos versículos 17 até o versículo 23. Atos 20, do versículo 17 até o versículo 23. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Pedro Aragão, da Igreja de Cristo da Maraponga, aqui em Fortaleza. E eu gostaria nesse momento de compartilhar com você estas lições que se encontram aqui. Eu estive ministrando alguns dias atrás, numa reunião de pastores da nossa denominação. Nós usamos esse mesmo texto para compartilhar alguns princípios de liderança. Mas a palavra de Deus é tão rica que ela não se limita a apenas um contexto. E nós podemos tirar inúmeras lições dessa mesma palavra. Ainda que não possamos dizer que a Bíblia tem inúmeras interpretações, porque isso seria incoerente. Mas é verdade que nós podemos tirar inúmeras lições de um mesmo texto. Esses versículos de 17 a 23 diz o seguinte: Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: Vocês sabem como foi que passei o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles se arrependessem dos seus pecados, se voltassem para Deus e crescem no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades, o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Eu gostaria, antes de comentar esse texto, ter um momento de oração, por favor, e eu quero que você me acompanhe nesse momento, por favor. Pai eterno e santo, pedimos que Tu estejas falando conosco através da Tua palavra e nos fazendo, Senhor, perceber os Teus preceitos e o Teu falar, Pai, o falar do Teu Espírito através da Tua santa palavra. Que Tu estejas renovando a nossa vida, transformando a nossa vida, acalentando também a nossa vida, para que em tudo quanto fizermos, meu Senhor, o Teu nome seja glorificado e exaltado para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, em primeiro lugar, eu quero tirar uma lição importante que se encontra aqui no versículo 17. Se você observar o versículo 17, quero pedir que você não feche sua Bíblia, inclusive, porque nós vamos estar acompanhando o texto, vamos estar seguindo as Escrituras Sagradas. Então eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, aliás, o autor de Atos, que é o médico Lucas, ele diz o seguinte: Paulo mandou chamar os presbíteros. Eu quero só fazer uma introdução a esse texto, que ela é importante. Nesse momento, Paulo estava de viagem, e enquanto ele se deslocava de navio em direção a Jerusalém, onde o Senhor já havia avisado inúmeras vezes, através dos seus servos, e também pelo seu Santo Espírito, que Paulo seria ali aprisionado. E Paulo então estava indo para Jerusalém, e no momento, aliás, no percurso, ele para na cidade de Mileto. Mileto era uma cidade portuária que ficava
a mais ou menos 66 quilômetros da grande cidade de Éfeso, uma cidade famosa na antiguidade. Então Paulo, estando em Mileto, ele se encontrava ali provavelmente para que o navio pudesse abastecer. Eles não podiam fazer uma viagem contínua, porque era uma viagem longa, então eles pararam no porto de Mileto para abastecer o navio, provavelmente. Mas vejam bem, como havia uma igreja já estabelecida na cidade de Éfeso, então Paulo, não podendo se deslocar até a igreja, Paulo faz então um pedido, manda um recado e faz um pedido aos líderes de Éfeso que se encontrem com ele no porto de Mileto. Esses líderes então, denominados também presbíteros, eles vão até o porto e ali eles se encontram com Paulo, e o apóstolo Paulo vai compartilhar com eles lições importantes da palavra de Deus. Meus amados, a lição que eu quero compartilhar com você nesse texto, que é muito importante no momento que vivenciamos agora, é a seguinte: se você não pode ir ao templo, erga o templo em sua casa. Paulo não podia ir até a igreja de Éfeso. Então Paulo convidou os irmãos, os líderes, para irem até o porto de Mileto. Eu não estou dizendo com isso que vocês ou nós devamos sair de nossas casas e irmos para a casa dos irmãos fazer uma reunião, porque nós sabemos que esse momento de propagação desse vírus é tão terrível, nós não temos permissão para nos deslocarmos e fazermos uma reunião na casa dos irmãos em razão da prevenção. No entanto, meus queridos, o que eu quero compartilhar com você é que você não precisa se deslocar para um templo, você não precisa se deslocar para uma igreja, você não precisa se deslocar a lugar nenhum para adorar o Senhor. Você pode transformar a sua casa no seu templo e ali o Senhor estará com você. Importante nós lembrarmos o momento em que Jesus se encontrou com uma mulher samaritana. Ele estava em uma das viagens e no percurso ele se deparou com uma mulher que estava tirando água do poço ao meio-dia, e então aquela mulher fez uma pergunta a Jesus. Ela levantou um questionamento. Ela disse: olha, os judeus dizem que nós devemos adorar no templo. Outros já dizem que nós devemos adorar no monte. E o Senhor, o que é que me diz? Aonde devemos adorar? E Jesus, em resposta então àquela mulher samaritana, ele disse: mulher, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Portanto, meus amados, o que há de mais importante quando Jesus fez esse pronunciamento, ele estava nos ensinando que o que há de mais importante não é o lugar onde você adora a Deus, mas é a atitude com que você adora a Deus. O lugar mais importante para adorarmos a Deus, para glorificarmos a Deus, para expressar o nosso amor, o nosso respeito, a nossa consideração para com o nosso Senhor, é no nosso próprio coração. E isso podemos fazer em oculto, como ensinou Jesus, na nossa casa, como também ensinou Jesus, porque o próprio Jesus também nos ensinou que nós somos templo do Espírito Santo. E uma vez que nós somos o templo do Espírito Santo, em qualquer lugar, a qualquer hora, nós podemos estar em adoração ao Senhor. Portanto, eu quero deixar com você essa lição tão importante que nós tiramos aqui desse texto, da experiência do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Paulo não poderia se deslocar do porto para a igreja de Éfeso, mas a igreja de Éfeso foi se encontrar com Paulo no porto de Mileto. Eu agora quero dizer para você que ainda que você não possa se deslocar para um templo, o Senhor está na sua casa. A presença de Deus há de se deslocar para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Portanto, eu coloco diante de você a possibilidade, como também o desafio, de você convidar o Senhor para estar com você na sua casa, seja no sofá, na sala,
seja no seu quarto, aonde você estiver, você pode agora convidar o Senhor a fazer parte desta adoração que você vai dirigir a Ele. E que esta adoração seja no Espírito de Deus, independente de qualquer situação, circunstância, de qualquer localização. Que Deus esteja impregnando o seu coração, ocupando o seu coração, enchendo plenamente o seu coração, porque esta é a mais importante das reuniões, é a mais importante das adorações. Faça isso agora. Coloque-se na presença do Senhor e fale com Ele. Agora, neste momento, você está diante da palavra de Deus que está sendo compartilhada com você, e a sua casa passa a ser uma igreja neste momento, porque a palavra de Deus está entrando no seu lar, e que esta mesma palavra também entre no seu coração e possa trazer a você sabedoria, conforto e consolo. Que assim aconteça, em nome de Jesus. Em segundo lugar, há uma outra lição que esse texto nos traz, quando diz no versículo 19, na primeira parte do versículo 19, diz o seguinte: Paulo falando ao povo de Deus, ele diz: eu fiz o meu trabalho como servo do Senhor. Meus amados, isso é tão importante neste momento. Nenhum vírus, nenhum mal, nenhuma peste, ninguém, nem nada, pode nos impedir de continuar fazendo a obra do Senhor. Nós não podemos parar a nossa adoração a Deus, até porque eu já lhes expressei a oportunidade, a possibilidade de fazer esta oração a Deus, sem precisar sair da sua casa, sem depender de templo ou de qualquer outro espaço geográfico. Portanto, meus amados, a obra de Deus não pode parar. Esta obra de Deus pode ser feita agora, na vida dos seus familiares. Talvez você tenha na sua família, na sua casa, pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E você tenha a chance agora de colocá-las diante do Senhor Jesus, através da sua palavra, da sua ministração. Você pode estar falando para o seu filho, você pode estar falando para qualquer um dos seus parentes ou familiares, independente de qualquer coisa. Vamos considerar que você tenha convidado um vizinho seu para estar fazendo parte desse momento de reflexão, de adoração. Um amigo, uma pessoa querida, quem quer que seja, você agora está fazendo a obra de Deus. Meus amados, esta obra não pode parar. Ela nunca parou e ela não pode parar. Portanto, não desista do desafio de transmitir a palavra de Deus, ainda que seja a uma única pessoa. Você pode fazer isso no supermercado, ao ir fazer as suas compras. Você pode ministrar a palavra de Deus. Você pode ir a uma oficina, resolver um problema urgente do seu carro, e você pode aproveitar este momento para ministrar a palavra de Deus. Você pode estar se deslocando, ou você se encontrar num posto de combustível, abastecendo o seu carro. Você pode estar ministrando a palavra de Deus. Você pode estar nesse momento no hospital e ali deitado ao lado de tantas pessoas enfermas que precisam de uma esperança, que precisam de uma opção de paz, de consolo, de conforto na sua vida. Você pode estar pregando a palavra de Deus. Portanto, meus amados, a obra de Deus não pode parar e não precisa parar. Nós precisamos aceitar este desafio de dar continuidade a esta obra e temos o privilégio de sermos participantes neste ato tão maravilhoso de transmitir a palavra do Senhor, de falar da eternidade, de falar de um Deus que hoje está presente entre nós e que pode nos receber de braços abertos e transformar a nossa vida, nos dando encorajamento e força para lidarmos com qualquer que seja a situação. Então, meu amado, faça como o apóstolo Paulo. Paulo diz em uma das suas epístolas que nós devemos aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Então, todas as oportunidades que você tiver,
pregue a palavra de Deus. Pregue, pregue, pregue. O apóstolo Paulo diz também, insiste, ele escrevendo a um dos seus discípulos, ele diz, insiste, quer a tempo, quer fora de tempo, insiste, prega a palavra. Então, meus amados, esse é o desafio. Não podemos, assim como Paulo não deixou de fazer a obra, ele tinha um impedimento, ele estava ali limitado àquele espaço portuário, mas mesmo assim, ele não deixou de fazer a obra de Deus e ministrou aqueles corações que precisavam de ensinamento e de alento. A igreja da cidade de Éfeso foi abençoada porque Paulo não se limitou aos impedimentos, não se limitou aos obstáculos geográficos. A terceira lição que eu quero compartilhar com você, ela é muito interessante porque o apóstolo Paulo diz assim, apesar dos tempos difíceis, ainda no versículo 19, na segunda parte do versículo, ele diz, apesar dos tempos difíceis. Queridos, nós temos uma tendência de achar que precisamos ter tempos favoráveis, momentos favoráveis para fazermos a obra de Deus. Nós temos a tendência de achar que precisamos ter momentos favoráveis para termos alegria, para termos paz, para glorificarmos o Senhor, para adorarmos o Senhor. Meus amados, eu vou lhe dizer uma frase que é muito comum, muito conhecida. Todo tempo é tempo de adorar o Senhor. Todo tempo é propício para estarmos na presença do Senhor. Não há apesares que possam nos limitar na adoração ao Senhor e no serviço do Senhor. Observe o que Paulo diz. Ele diz, apesar dos tempos difíceis. Portanto, Paulo não era uma pessoa que estava limitada às oportunidades em tempos fáceis. Paulo fazia aquilo que era a sua missão, Paulo cumpria o seu dever, honrava o seu chamado em qualquer circunstância. Fosse nos tempos difíceis, nos tempos fáceis, Paulo estava sempre pronto, alerta, para cumprir a sua missão. Que assim também seja na nossa vida, meu amado, e na sua vida também, que assim seja. E que nós possamos, apesar dos tempos difíceis, estarmos comprometidos com a obra de Deus. Eu gostaria ainda de fazer um destaque nesse texto, porque eu quero ajudar você a refletir no significado da palavra apesar. A palavra apesar, se você procurar um dicionário, você vai perceber que ela tem um sentido de independentemente. Poderíamos aqui substituir esse texto e dizer assim, independentemente dos tempos difíceis, como falou o apóstolo Paulo. E eu quero também ajudar você a refletir nessa palavra, uma vez que apesar tem o mesmo sentido de independentemente, então eu posso falar sobre o sentido da palavra independentemente, porque é uma palavra até mais conhecida, tem um significado até mais corriqueiro, mais conhecido, e eu gostaria que você meditasse ainda no sentido dessa palavra. Independentemente significa que nós não precisamos depender de absolutamente nada para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é pregar a palavra e adorar, servir a Ele com toda a nossa dedicação. Independentemente de qualquer coisa, apesar de qualquer coisa, apesar dos tempos difíceis, apesar dos obstáculos, independente de tudo isso, Deus sempre nos dará a chance e a oportunidade de fazermos aquilo que é agradável a Ele, que pode trazer edificação e vida para a nossa vida e para o seu povo, para a sua igreja. Portanto, meu amado, independentemente dos tempos difíceis, adore o seu Deus, porque eis o grande desafio de nós demonstrarmos a nossa fé, o grande desafio de nós realmente confirmarmos a nossa fé. É quando nós estamos nas horas de sofrimento, de dor e de angústia, e mesmo assim nós nos posicionamos e adoramos o nosso Deus, porque reconhecemos que Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória.
independentemente das circunstâncias. Nós não podemos adorar a Deus numa situação de circunstância. Nós devemos adorar a Deus independentemente de qualquer situação que vivenciemos, porque Ele é um Deus que merece o nosso louvor. Seja na alegria, na tristeza, na dor, seja quando temos tudo ou não temos nada, independentemente de qualquer coisa, nós devemos adorar o Senhor, nós devemos servir ao Senhor, nós devemos estar comprometidos com o Senhor e não permitir jamais que o nosso coração, a nossa mente se afaste de Deus, se distancie da presença e da preciosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado, essa palavra independentemente, ela também tem um outro sentido que eu quero compartilhar com você. Independentemente significa não estar aprisionado a nada. Talvez neste momento em que você se encontra na sua casa, proibido de sair de casa, você se sinta de fato numa situação de prisioneiro. Sabe, queridos, sabe o que significa, ampliando ainda mais o sentido da expressão, sabe o que significa adorar a Deus independente das dificuldades? Significa que, ainda que o meu corpo esteja aprisionado a uma situação, a um lugar, o meu coração está livre para adorar o Senhor. A minha mente e os meus pensamentos estão livres para adorar o Senhor. E eu posso adorá-lo e servi-lo, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis. E eu desafio você a fazer assim. Agora, nesses momentos difíceis, nesse tempo difícil que nós vivenciamos, que você possa, no seu lar, com a sua família, aonde estiver, independentemente de qualquer coisa, apesar de tudo que seja contrário, e eu vou até usar uma expressão aqui, apesar dos pesares, que você, livremente como um pássaro que voa, adore o seu Deus, adore o seu Deus, porque este é o desafio da vida cristã. Não apenas adorar o Senhor quando tudo está bem, mas adorar o Senhor independente de tudo estar bem ou estar mal. Nós adoramos ao Senhor porque Ele é digno. E é porque Ele é digno que nós damos a Ele esta adoração. E o servimos independente de todas as circunstâncias. Meus amados, eu quero compartilhar ainda com você uma outra lição que se encontra nesse texto, porque o apóstolo Paulo, ainda nesse texto, se você observar no versículo 19, ele diz assim: vocês também sabem que eu fiz tudo para ajudar vocês. Ah, meus amados, como é importante neste momento, nos momentos de dor, nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, nós termos este posicionamento, nós termos um coração aberto para ajudarmos uns aos outros. Paulo diz: eu fiz tudo para ajudar vocês. Este é o momento, queridos, em que todos nós precisamos de algum tipo de socorro, seja socorro médico, seja o socorro psicológico, seja um socorro emocional, qualquer que seja o espaço em que necessitemos de socorro, nós precisamos estar socorrendo uns aos outros. Precisamos ser neste momento pessoas que levam alento, que levam esperança, que levam a disponibilidade ou disposição de prosseguir na vida e, como falamos anteriormente, independente de qualquer circunstância. Meus amados, neste momento, muitos de nós permanecemos fortes e inabaláveis, como manda a palavra do Senhor. Paulo disse também em um dos textos da palavra de Deus: sede fortes e inabaláveis. Ah, queridos, isso não é simples, não é fácil, é complexo. Alguns de nós, ou não podemos quantificar, muitos de nós conseguimos nos manter fortes e inabaláveis. Mas também muitos de nós, queridos, neste momento de tanta dificuldade, nós vacilamos, nós tememos e alguns até se desesperam porque não sabem
o que esperar a respeito do amanhã. Meus queridos, portanto, é um momento em que nós devemos estar auxiliando uns aos outros, socorrendo uns aos outros, de todas as formas possíveis. Hoje, antes do almoço, eu estava assistindo um vídeo nas redes sociais e eu vi um caminhoneiro. Ele estava com uma carga para entregar e ele parou próximo ao local onde ele deveria entregar aquela carga. E não havia nenhum restaurante aberto. Depois de uma longa viagem, cansado, ele ficou ali sentado, olhando para o portão, na esperança que aquela fábrica abrisse, para ele poder descarregar o seu caminhão, cumprir a sua missão. E enquanto estava ali, ele conta que chegou um senhor, saiu da sua casa com um prato de comida, entregou a ele, porque percebeu que ele ali estava numa situação de espera e ele não poderia contar com nenhum restaurante, nenhum comércio aberto para que ele pudesse saciar a sua fome. Ah, meus amados, neste momento nós precisamos de pessoas que tenham atitudes assim. E a minha esperança é que você seja uma destas pessoas que tenha tais atitudes. Que nós possamos agora socorrer uns aos outros. Que nós possamos agora ajudarmos-nos mutuamente. Talvez você não possa prestar todos os socorros. Talvez você não possa fazer tudo o que se faz necessário. Mas alguma coisa você pode fazer por alguém que cruza o seu caminho. Isso é amor ao próximo. Portanto, meu querido, eu quero desafiar você a agir como o apóstolo Paulo nessa circunstância aqui, quando ele fala do seu trabalho, do seu ministério, e ele diz: vocês sabem que eu fiz tudo o que me era possível para ajudar vocês. Será que nós temos feito tudo o que nos é possível para ajudar as pessoas? Eu agora vou também lhes contar um outro lado da moeda. Eu assisti um vídeo em que um rapaz chegava num atendimento, num posto de atendimento médico, e ele estava ali desesperado, sem ar, arquejando, tentando encontrar oxigênio para respirar, porque ele não estava bem. E ao mesmo tempo, meus amados, uma enfermeira estava por detrás de um balcão de atendimento e ela apenas olhava, sem prestar nenhum socorro àquele rapaz. E quem filmava a cena apenas comentava a situação do rapaz, a aflição do rapaz, mas nada fez a não ser filmar a condição do rapaz. Nós temos visto tanto isso na nossa sociedade. Meus amados, eu lembro agora de uma situação que aconteceu, se eu não estou enganado, em São Paulo, quando um helicóptero caiu sobre um caminhão. E, meus queridos, pessoas estavam ali com os seus celulares, filmando a cena, enquanto alguém estava preso entre as ferragens e não foi socorrido, porque era mais importante fazer um vídeo para colocar nas redes sociais do que salvar aquela vida. Meus amados, nós estamos vivendo uma realidade trágica e nós, humanos, precisamos voltar a sermos de fato humanos. Nós não podemos continuar tendo esse tipo de comportamento entre nós. Nós não podemos chegar no supermercado e levar todas as luvas que talvez nem precisemos e deixarmos alguém que realmente precisa sem luva nenhuma. Assim fazemos com as máscaras, assim fazemos com o álcool gel. Meus queridos, nós temos visto o caso de pessoas que estão fabricando supostos álcools gel que não tem o percentual adequado para uma higiene adequada. Meus amados, esta expressão pode ser muito forte, mas eu chamo esse tipo de pessoa, esse tipo de gente, de urubu. Aquele que espera que alguém morra
para tirar proveito do cadáver. Quantos de nós estamos vivendo assim? Quantos de nós nos comportamos assim? Mas o apóstolo Paulo, contrariamente a esta atitude que nós percebemos hoje como uma atitude tão comum na nossa sociedade, o apóstolo Paulo, pelo contrário, ele diz assim: eu fiz tudo que me era possível para ajudar vocês. Esse é o nosso desafio. Que você seja uma pessoa mais humana nestas situações, nesse momento difícil, nestas situações de tristeza. Que você seja uma pessoa mais humana. Meus queridos, há uma outra lição importante que o apóstolo Paulo menciona aqui nesse texto, que está no versículo 21 desse mesmo capítulo, desse mesmo texto que acabamos de ler. No versículo 21, ele diz assim, observe bem. Ele diz: vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas. E ele diz assim: eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu sei que todos os momentos são momentos em que precisamos nos arrepender. Mas eu acho que Deus permite, em alguns momentos, circunstâncias difíceis, para que nós possamos cair em nós mesmos, nos apercebermos da nossa condição de pecado e termos uma atitude de arrependimento, de verdadeira conversão. E reconhecermos que só Ele é Deus, só Ele é Senhor, e buscarmos aos pés dEle, do Senhor, socorro e amparo para situações difíceis. Meus queridos, eu espero que neste momento haja entre nós uma reflexão. Sabe, o homem, quando mais pensa, é quando ele se depara com a eternidade. Ou, usando aqui uma palavra forte, que às vezes em circunstâncias assim nem gostamos de pronunciar, quando nós estamos diante da morte. O sábio rei Salomão, certa vez ele disse assim: há mais sabedoria em um enterro, em um local fúnebre, do que numa festa. É interessante isso. Observe bem que Salomão está nos dando uma lição importante. Por que há mais sabedoria numa situação fúnebre? Porque numa situação fúnebre, queridos, há mais reflexão, há mais autoanálise, há mais consideração do que se passa no nosso coração e na nossa mente. Há um pouco mais de pensar acerca de nós mesmos e do nosso andar e avaliarmos-nos, colocando a nossa vida diante do altar de Deus. É a hora que nós temos que perguntar a nós mesmos: Deus, como está o meu coração? Aliás, não é nem perguntar a nós mesmos, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Quando nós perguntamos a nós mesmos, quase sempre nós temos uma resposta positiva. Nós precisamos perguntar ao Espírito de Deus como está o nosso coração. Certa vez Davi fez uma oração e ele disse assim: sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Amados, faça esta reflexão, que não é meramente uma autorreflexão. Eu vou usar aqui uma expressão, eu acredito que você vai entender, porque eu gosto às vezes de formar palavras, de criar palavras, de criar frases. Não é exatamente uma autorreflexão, é uma teorreflexão. É uma reflexão em que você se coloca diante de Deus. Não é apenas se olhar no espelho, mas é você se deparar com o Senhor, olhar na face dele, no rosto dele, e ter a coragem de dizer: Deus, olha para mim e me diz como estou. Fala: eu quero mudar, eu quero me arrepender,
Eu quero uma transformação de vida. Eu quero ter um encontro contigo, Senhor. Todos nós que estejamos sadios ou doentes, precisamos ter esse momento com Deus. E meus amados, para encerrar este momento de reflexão, eu observo aqui uma coisa muito interessante que o apóstolo Paulo fala, que para mim é na verdade um desafio de vida. Se você observar, Paulo fala no versículo 22 o seguinte, ele diz, agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Meus queridos, eu acho isso magnífico. A postura desse homem de Deus. Sabe, todos nós queremos primeiro saber o que vai acontecer antes de decidirmos se vamos encarar ou não a situação. Nós queremos sempre uma previsão do futuro para que possamos tomar um posicionamento no presente. Mas nós estamos aqui diante de um homem que confiava tanto em Deus, que ele diz, independente de eu saber ou não o que vai me acontecer em Jerusalém, eu irei para Jerusalém, porque estou confiando em Deus e estou seguindo o Espírito de Deus. Ah, que desafio para nós! Que desafio para nós aprendermos a lidar com a imprevisibilidade. Porque nós queremos sempre ter certezas, garantias, documentos assinados, confirmação. Mas neste momento, o apóstolo Paulo está nos ensinando uma lição de andar com Deus, independente de qualquer planejamento, independente de qualquer previsão. Nós fazemos previsão do tempo, nós fazemos previsão financeira, nós fazemos previsão política, nós fazemos previsão na bolsa de valores, nós fazemos tantas previsões e agora nos encontramos numa situação tão imprevisível. Alguém poderá dizer o que acontecerá amanhã? Ou talvez ainda hoje, mais tarde? E é nessa hora que nós percebemos como nós somos tão limitados, como nós estamos tão aquém do que pensamos que somos. Meus amados, esta imprevisibilidade tem que nos levar a uma postura. Eu quero compartilhar com você que você, em primeiro lugar, como eu já disse, precisa aprender a lidar com o imprevisível. E eu quero compartilhar com você 4 formas de lidar com o imprevisível. E vou ser breve. Eu não posso explorar muito cada uma dessas formas de lidar com o imprevisível para que esse momento não se torne tão prolongado, essa reflexão não se torne tão prolongada. A primeira forma que nós temos de lidar sadiamente, adequadamente com o imprevisível é não entrar em desespero. Eu acho interessante essa palavra desespero, porque ela tem um prefixo e ela tem uma outra palavra que a compõe, que é a forma. Desespero tem a ver com esperar, como também tem a ver com esperança. Desespero é quando você não consegue mais esperar. Desespero é quando você perdeu a esperança. Meu amado, tudo passa. Espere. Há um hino que diz assim: não desespere, espere em Deus. Então, meus queridos, que nós possamos agora, neste momento, guardar para nós esta lição. Diante do imprevisível, não é o desespero que deve predominar na nossa vida. Diante do imprevisível, precisamos deixar ou fazer brotar a esperança. Espere. Tudo passa. Em situações difíceis, eu desenvolvi o hábito de dizer para mim mesmo, quando as situações estão muito complicadas:
eu digo para mim mesmo, se até a vida passa, esta circunstância da vida também passará. Se até a vida passa, esse momento ruim da vida também passará. Portanto, não se desespere. Espere. Porque você tem em quem esperar. Você pode esperar em Deus. Você pode esperar no Senhor. Porque Ele é fiel. Ele é fiel para todos aqueles que nele esperam. A outra forma que eu quero compartilhar com você de lidarmos com o imprevisível é aquilo que disse o profeta Jeremias no seu livro. O profeta Jeremias foi um homem que viveu uma das situações mais críticas da nação de Israel. Ele passou por tantos sofrimentos que a maioria de nós jamais suportaria. Eu não vou mencionar as dificuldades, lutas e provações pelas quais passou o profeta Jeremias. Mas depois de tantas provações, tantas lutas, tanto desespero que ele também enfrentou, ele lidou com isso. Muitas vezes ele imaginou que não teria solução para o problema dele, mas mesmo assim Deus lhe deu graça. Ele esperou. E ele então escreveu uma frase preciosíssima que nós precisamos também considerar para que nós aprendamos a lidar bem com o imprevisível. Ele disse assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero desafiar você neste momento a pensar em coisas boas. Sabe, amados, nós estamos sobrecarregados de informações. Nós estamos realmente sufocados com tanta informação. Nós olhamos as estatísticas de quantos morreram, olhamos as estatísticas de quantos vão morrer, olhamos as estatísticas de quantos estão doentes, olhamos as estatísticas de quantos vão adoecer, olhamos as estatísticas de quantos escaparam, e nós olhamos estatísticas, e mais estatísticas, e estamos ficando estáticos diante de tanta loucura, de tanta neurose, de tanta pressão. Meus queridos, nós temos que trazer à memória aquilo que traz esperança. E eu quero só abrir um parêntese e dizer para você, não se deixe manipular. Nós estamos sendo manipulados por interesses políticos. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que reconsiderar e assumir a nossa caminhada. Não podemos deixar que outro faça de nós marionetes. A palavra manipular significa utilizar com as mãos e controlar. Definir o destino com as mãos. Não deixe que ninguém defina seu destino. Você é o dono do seu destino. E para que você possa lidar bem com toda esta situação vivenciada agora, para que você possa lidar bem com o futuro e a imprevisibilidade do futuro, traga à memória aquilo que traz esperança. Sente com sua família e relembre os momentos bons. Quantos anos se passaram e quantas coisas maravilhosas você pode contar e compartilhar. Por que se concentrar só no que é ruim? Se você agir desse modo e se fixar só nas lutas, provações e dificuldades, certamente o desespero vai bater à sua porta. E você não vai conseguir lidar sadiamente com toda esta pressão. Portanto, meu amado, traga à memória aquilo que dá esperança. Traga à memória as coisas boas. Se lembre dos momentos em que você saiu com seu filho para passear, foi para o cinema. Sabe, ao invés de ligar nessa rede de televisão maligna, que só espalha maldade, pega um vídeo. Sabe aqueles vídeos antigos da sua família no parque? Da sua família no lago, da sua família passeando na praça. Pega esses vídeos. E se não tiver vídeos,
Eu tenho certeza que estas experiências, estes momentos, estão guardados na sua memória. Relembre, reconsidere. Isso é mais importante do que você pensar no que vai ou pode acontecer. Se você fizer isso, você não conseguirá lidar sadiamente com esta situação atual, ou com qualquer outra situação difícil. Por isso, querida, aprenda a lidar bem com a imprevisibilidade, trazendo à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Em terceiro lugar, o salmista Davi, em um dos momentos mais difíceis da sua vida, ele disse o seguinte, que é uma poesia, porque os salmos eram poesias, eram cantados, e ele diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o próprio Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, responde: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Este Deus que criou os céus e a terra é poderoso para pôr em ordem os céus e a terra. Ele não perdeu o controle dos céus e a terra. Ele não perdeu o controle do que acontece nos céus e na terra, abaixo dos céus ou abaixo da terra. Deus continua no controle. E você tem que confiar nele, neste momento de imprevisibilidade. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Espera nele. Espera nele. O Senhor te socorrerá. Certamente Ele estará contigo. E o último ponto que eu quero compartilhar com você para finalizar é o seguinte: nos momentos de imprevisibilidade, estamos aqui meditando só para que você não perca a linha de raciocínio. Estamos aqui meditando no versículo 22, quando o apóstolo Paulo diz que estava indo para Jerusalém, mas não sabia o que iria acontecer com ele lá. E isso é uma situação em que lidamos com o imprevisível. O que será? Como será? Numa frase bem corriqueira: e agora? E agora? Pois bem, para lidar com situações assim, eu estou compartilhando com você algumas formas de lidar com este e agora. Primeiro, como eu já disse, não se desespere. Em segundo lugar, traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Traga à memória coisas boas, tempos bons. Assista filmes bons. Não é hora de assistir Epidemia. Não é hora de assistir Zumbilândia. Meus amados, nós temos que selecionar aquilo que alimenta a nossa alma. Nós temos que fazer uma triagem do que de fato é importante para nós e nos leva à esperança. E em quarto lugar, e também último, há um grande desafio para todos nós. Confie sem ver. Esse é o último conselho para lidar com a imprevisibilidade. Confie sem ver. Porque a fé é a certeza de coisas que nós não vemos. A fé é a certeza de coisas que nós não vemos. Você tem que, diante da imprevisibilidade, lidar com aquilo que você não vê. Observe bem, eu acho precioso um texto da palavra de Deus falando sobre Jesus, que enfrentou situações difíceis, e principalmente na véspera da sua prisão e consequentemente também da sua crucificação. E o profeta Isaías, falando sobre essa experiência que Jesus enfrentaria, ele disse assim: quem há como servo do Senhor, que andou sem ter luz nenhuma, mas mesmo assim confiou no seu Deus?
Sabe, as pessoas têm sido ensinadas a procurar uma luz no final do túnel. Meus queridos, nem sempre haverá uma luz no final do túnel. Eu tenho que ser realista com você. Nem sempre haverá uma luz no final do túnel. A imprevisibilidade nos leva a esta condição em que muitas vezes não há uma luz no final do túnel. E às vezes a angústia é tão grande, o medo é tão grande, o desespero é tão grande, que mesmo quando há uma luz no final do túnel, nós não conseguimos ver. Não conseguimos perceber. Mas, queridos, para nós a questão não é se há ou não há uma luz no final do túnel. A questão é quem há como servo do Senhor que andou sem luz nenhuma, mas mesmo assim confiou no seu Deus. Você seria capaz de, independente de luz no final do túnel, andar no escuro porque você confia no seu Deus? Você seria capaz de andar sem luz nenhuma porque você confia no seu Deus? Eu quero dizer para você uma coisa muito mencionada nas Escrituras, uma verdade muito clara nas Escrituras. Aqueles que confiam no Senhor jamais se decepcionarão. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Procure, pois, renovar as suas forças. E finalizando este momento, eu quero só repassar para ajudar a sua memória a fixar aquilo que nós compartilhamos. Em primeiro lugar, esse texto nos traz a seguinte lição: se você não pode ir ao templo, faça da sua casa um lugar de adoração. Erga um altar ao Senhor, juntamente com sua família, com seus parentes ou com alguém querido que está próximo a você. Transforme sua casa na sua igreja agora. Ela é sua igreja. Porque Jesus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Em segundo lugar, fazendo esta revisão, eu quero dizer para você que a obra do Senhor não pode parar e não precisa parar. Aonde você for. Até porque, mais do que nunca, as pessoas estão precisando da palavra do Senhor. Porque é só a palavra do Senhor pode nos trazer esperança verdadeira e transformação genuína. Então não pare de pregar a palavra do Senhor. Pregue, pregue, pregue. Não deixe de pregar a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, você tem que viver a sua caminhada com Deus, independente se o momento é favorável ou não. Se as coisas estão bem ou mal. Você tem que viver aos pés do Senhor, aconteça o que acontecer. Quero só mencionar esse texto aqui, que na verdade é um livro conhecido no mundo inteiro, que fala sobre a experiência de Jó, um homem que tinha tudo e adorava a Deus diariamente. E este homem perdeu tudo, mas ainda assim, ele continuou a adorar a Deus diariamente. E um dia, quando ele estava na pior situação, doente, cheio de feridas, péssimo, arrasado, tudo perdido, a sua esposa chegou para ele e disse: abandona este teu Deus e morre. E Ló lhe deu a seguinte resposta. Aliás, Jó lhe deu a seguinte resposta: mulher, tu és louca. Se eu desfrutei de tudo aquilo que o Senhor me deu durante tanto tempo, por que eu agora não aceitaria o sofrimento que o Senhor me permite? Meus queridos, que homem de uma fé tão bem alicerçada e firmada. Portanto, independentemente de qualquer circunstância,
você não está aprisionado. Seu coração é livre, sua alma é livre, sua mente é livre, seu espírito é livre. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Em quarto lugar, não seja egoísta. Não é hora de ser egoísta. É hora de ser altruísta, como Jesus nos ensinou. Há pessoas ao seu redor precisando de ajuda. Ajude-as. Não as desampare. Pode ser um parente seu, uma pessoa amada, uma pessoa querida. Ajude. Seja um amparo para aqueles que necessitam de apoio. Em quinto lugar, avalie sua vida. Há pecado, há situações que precisam ser reformuladas. Pergunto, você está em paz com o Senhor? E se Ele decidir levar você hoje, você está preparado para partir? Portanto, faça essa reflexão. Confesse seus pecados. Se arrependa. E se volte para o Senhor. Porque Ele está de braços abertos para você. E em sexto lugar, aprenda a lidar com a imprevisibilidade. Nós não podemos garantir como serão as coisas amanhã. Independente de epidemia, de vírus, nós nunca poderemos garantir o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. E para lidar com essa imprevisibilidade bem, nós precisamos ter algumas posturas sábias. Primeiro, não se desespere. Espere, tenha calma. Vai passar. Vai passar. Tudo passa, tudo nesta vida passa. Até a vida passa. Segundo, traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Aproveite que você está com sua família e relembre as coisas boas que já aconteceram, as coisas do passado, as conquistas, as vitórias, os momentos de alegria, de prazer. Feche a TV. Saia das redes sociais que estão enlouquecendo as pessoas. Veja aquilo que é estritamente necessário. Não se desespere. Não se desespere. Traga à memória aquilo que pode lhe trazer esperança. E, em terceiro lugar, para lidar bem com a imprevisibilidade, eleve os seus olhos para os montes. Obviamente que não se trata aqui de um texto literal, não vamos olhar para os montes. O significado desse texto é: olhe para Deus. De um modo figurativo, nós temos a ideia de que Deus está acima, Deus está nos céus. Ainda que a palavra de Deus diga que Ele está conosco, ao nosso redor o tempo todo, próximo a nós. Mas esta é apenas uma forma figurativa de dizer: ponha os seus olhos em Deus. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Nele há esperança e sempre haverá esperança nele. Olhe para Ele. E para finalizar então, confie sem ver. Seja como servo do Senhor, e aqui fala de Jesus Cristo, que naquele momento que ele olhou para um lado, para o outro, e ele fez aquela exclamação: Pai, por que me abandonaste? Neste momento, siga o exemplo dele. E ainda que você não veja luz nenhuma no final do túnel, confie no Senhor. Que você seja essa pessoa cuja vida há de responder esta pergunta: quem há como servo do Senhor? Que mesmo sem ter luz nenhuma, confiou no seu Deus. Que você possa dizer assim: eu serei essa pessoa. Independente de tudo, confiarei no meu Deus. Que o Senhor te abençoe.